Bom, então a minha fala, ela parte da minha pesquisa no mestrado, cujo título da minha pesquisa é Imagens Fantasmas, o imaginário da putaria e da prostituição. O termo que eu utilizo, imagens fantasmas, ele é utilizado a partir da proposta de George D. Huberman no livro Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempos dos Fantasmas, segundo Aby Warburg. Nele, D. Huberman aborda a proposta metodológica de Aby Warburg, historiador e considerado o precursor dos estudos da iconografia. As imagens fantasmas, segundo o método de Warburg, são rastros de nossa cultura que sobrevivem ao tempo e reaparecem em formas e detalhes aparentemente comuns e imperceptíveis, mas formas que mantêm vivo o passado e, por isso, arrematam-se em nossa história. Como tal, eu elaboro um conjunto de imagens, que é essas imagens que eu vou mostrar aqui. Elas reunidas, elas me auxiliam numa pesquisa dos vestígios, numa pesquisa dos sinais, dos índices acerca do imaginário da putaria e da prostituição. Então, eu vou apresentar essas imagens que compõem o segundo grupo de imagens do meu trabalho, que eu chamo de prancha número 2, para usar uma nomenclatura própria do Warburg. Essa prancha eu intitulei de Feitiçaria, Magia e a Demonização da Puta. Portanto, é do rebaixamento da prostituta sagrada, do declínio do período matriarcal e do fortalecimento de um Deus único que nasce a forma mundana e diabólica do feminino. Acredito, pois, que a face perversa do feminino não tenha sido criada, mas cindida, partida, retirada do todo que abarcava, sem distinção, a sexualidade da espiritualidade. Vale pontuar, tal como afirma Nick Robert, em As Prostitutas na História, que a grande mãe, a grande deusa, era, para além disso, de uma entidade destinada unicamente à fertilidade. Ela era ser de criação e destruição de toda a vida. Embora tenha se suprimido tudo que pudesse lembrar as potéstates quitônicas, que são as divindades das forças residentes nas cavidades da Terra, né? É um termo utilizado pelo Maffesoli no livro A Sombra de Dionísio, que ele diz exatamente que se suprime tudo dessas forças ou os delírios dionisíacos em nome de um deus hebraico. Tá? É Maffesoli que diz isso na Sombra de Dionísio. Logo, a imagem da mulher associada à morte, à destruição, causadora de todo mal, parte dessa postura binária cristã e, posteriormente, científica, em denominar os opostos, fixando, no caso do cristianismo, uma moralidade sustentada na imagem do bem e do mal entre Deus e o diabo. A parte sexual das prostitutas sagradas, elas foram condenadas, então, ao eixo diabólico. No momento em que as mulheres passaram a serem vistas como propriedades masculinas, o casamento ele foi afastando o sexo do espaço público e dos templos sagrados, circunscrevendo o sexo nos limites da vida privada. É o próprio Maffesoli que afirma: o casamento privatiza o sexo que é público. Curioso que várias deusas, e aí tem uma delas, é a deusa Inanna, que vocês veem na imagem, elas foram cultuadas como deusas do amor e elas possuíram templos de adoração. Elas foram paulatinamente convertidas em demônio. Segundo o Dictionnaire amoureux du diable, de Alain Rey, o demônio Astarot, ele foi assinalado no século XVI, essa é a deusa Astarte, que foi convertida num demônio, como príncipe do inferno. Ela tem a origem da deusa Astarte, que vocês estão vendo aí, também conhecida como Inanna, que tornou-se a Estar na Babilônia. Já a deusa Ísis, como vocês estão vendo, Ísis amamentando, uma escultura egípcia, pode ser homônimo de Lilith, ambas pelo seu caráter alado, e as duas são consideradas a primeira mulher e também a rainha da noite. A parte sagrada da mulher tomou então, a parte sexual da mulher tomou essa figura demoníaca e a parte sagrada ficou na virgem. E assim, excluindo toda a referência de sexualidade ao sagrado feminino, que posteriormente assumiu a forma de boa esposa e de boa mãe.
Logo, o imaginário criado em torno da Virgem Maria é todo santidade e pureza, extraindo dela qualquer suspeita de sensualidade. O reconhecimento do corpo e da natureza, que outrora fora associado às prostitutas sagradas, que habitavam o templo das grandes deusas, das deusas do amor, cede lugar a um racionalismo. Embora esse aspecto sagrado da sexualidade tenha sido um sofisticado sistema de controle e proibição da igreja, ou seja, a igreja ela também tinha interesse dessa parte do erótico dentro do sagrado. Quem fala isso é o Bataille, abre aspas. O aspecto sagrado do erotismo era o que mais importava à igreja. Foi para ela a maior razão de punir. Ela queimou as bruxas e deixou as baixas prostitutas viverem, mas afirmou a decadência da prostituição, servindo dela para sublinhar o caráter de pecado. Fecha aspas, Bataille, no livro Erotismo. O primeiro e mais antigo vestígio de rebaixamento talvez esteja imputado na figura de Lilith. Na tradição judaica, Lilith nasceu da terra junto com Adão, e por consequente, Lilith é sua igual. Ela é substituída por Eva, que foi retirada do corpo de Adão, sendo, portanto, dependente. Roque de Barros Laraia, ele escreve um texto, Jardim do Éden Revisitado, em que ele propõe resgatar essa imagem esquecida da primeira mulher. Ele propõe resgatar essa imagem de Lilith, que seria, na mitologia judaica cristã, a primeira reação feminina, ela foi a primeira reação feminina do domínio masculino. A sua forma de reivindicar igualdade foi de recusar a forma de relação sexual com o homem. Ela queria também ter relação sexual por cima. Por isso, ela fugiu para o Mar Vermelho, no decorrer da tradição, e ela foi transformada em demônio feminino. A rainha da noite, que se tornou noiva de Samael, o senhor das forças do mal, tal como pintado, então, tal como vocês estão vendo nessa pintura de Michelangelo, pintado na Capela Sistina. Pintado na Capela Sistina, portanto, dentro do Vaticano. Os teólogos modernos também acreditam que a serpente que vocês estão vendo, a serpente poderia ser então Lilith, que teria se transformado numa serpente para tentar Eva e vingar de Adão. Eva representa uma parte do poder masculino, enquanto o poder de Lilith é feminino em toda a sua plenitude. Por isso, por ser feminino o poder de Lilith, ela é condenada. No livro Imaginário da Magia, Magia do Imaginário, de Monique Ogras, de 2009, temos a história de Maria Padilha. Ela é conhecida como uma das mais fortes pombagiras e como a rainha da magia. A Ogras associa a imagem de Lilith à imagem da Maria Padilha na pombagira. Ela diz o seguinte, abre aspas, por representar a força indomável do oceano da libido, Lilith tornou-se uma figura das trevas, e Maria Padilha é hoje uma das encarnações dessa entidade primordial. Outra representante do poder incontestável da sexualidade feminina é Salomé, que a gente vai ver na próxima imagem. Não, essa é Maria Padilha. Ok, então é Salomé, figura bíblica fortemente retratada na história da arte. Ao dançar e encantar o rei Herodes, Salomé consegue a cabeça de São João Batista em uma bacia de prata. Temos mais 3 imagens, eu acho. Eu coloquei essa, que é do Gustave Moureau, esse afresco que é do Philippe Lippe, que tem a Salomé dançando para o Herodes na festa, e uma terceira imagem que é um detalhe, né, da dança, e a última imagem que é ela recebendo a cabeça do João Batista na bacia de prata. Assim, tanto as ciganas, e como exemplo nós temos o personagem Carmen, da ópera de Bizet, como Salomé e as pombagiras, tem como aporte imaginário o movimento lascivo do corpo. É possível, pois, relacionar a dança de Salomé à dança de uma bacante. E, mais uma vez, a encruzilhada do imaginário opera sobre as convergências e correlações a partir das fórmulas de Patos. Encontro no texto de Marlise Meyer, o texto cujo título é Maria Padilha e toda a sua quadrilha, de amante de rei de Castela a pombagira da Umbanda, tem um texto que faz essa relação da dança, da relação entre uma bacante. Pombagira é uma bacante, poderosa e conhecedora da magia. Às vezes ela é espanhola, outras vezes cigana. Às vezes é dançarina da Praça Mauá e mulher da zona do Baixo Meretrício. E assim vão as especulações em torno da personagem. O interdito,
o impossível. Segundo as normas modulares da sociedade, ela não conhece nenhum limite, nem ético, nem moral. O próprio Aby Warburg se atentou para a forma expressiva dos gestos dançantes das obras, a obra Nascimento de Vênus e a Primavera. Eu não coloquei aqui a imagem, mas acho que vocês lembram, Nascimento de Vênus e Primavera. Nietzsche também, no texto A Visão Dionisíaca do Mundo, ele já havia falado da dança como uma linguagem gestual realçada. Outra referência à dança como manifestação da sexualidade dionisíaca é a Ariadne. Ela também é retratada como líder das extasiantes Menades, ou as Mênades, né, que vocês vão ver. Bom, vocês estão vendo aí agora a cigana, certo? E depois as Mênades que matam, que assassinam Orfeu, certo? Ela também é retratada como líder das extasiantes Menades, que estão aí, ou as Mênades, dançantes, as mulheres seguidoras do deus Dionísio. A dança não é diferente das danças bacanais das prostitutas sagradas. Plutarco explica que a dança consistia em furor cheio de profecia de conhecimento secreto. O corpo dançante entra em ritual que liga o pessoal com o transpessoal. Através do êxtase erótico, a profundidade do espírito se realiza. Daí eu acho a relação importante que o Gustavo fala com essa relação de um corpo e uma inteligência, né? Uma inteligência do corpo. A dança é também uma espécie de transe, dependendo do ritmo e dos movimentos, quase uma possessão. Da imagem de Lilith, a personagem histórica Maria Padilha, eu vou em busca dessa herança, essa herança que vai percorrendo nossa memória, que o Aby Warburg vai chamar de pathos formelle, de que dos elementos que vão tecendo a linha imaginária da prostituta, vista agora como prática diabólica, o rastro histórico e as imagens sobreviventes, como eu mostro aqui pelas imagens da história da arte, vista agora como práticas diabólicas, o rastro histórico e imagem sobrevivente chega aos nossos dias também através da figura midiática da cultura pop, que vocês vão ver aqui agora, a Lady Gaga. Tá? E como tal, nós temos a cantora Lady Gaga, cujo discurso fala de uma liberdade como enfrentamento para transcender. Lady Gaga, que vocês veem aí, ela é quase uma Vênus, né? Lady Gaga, em sua venustidade, ela encarna uma mulher corajosa, sensual, sedutora e dominadora. Às vezes vingativas, nesse clipe Judas. Tá? Essa é uma imagem do clipe Judas. Suas vitimações enquanto ser objeto de desejo de um outro aparentemente mais forte, sempre logram o êxito da superação, da volta por cima ou da vingança. Lady Gaga, como as pombagiras, enfrenta com a morte seu sofrimento para permitir o renascimento de uma nova força, pautada pela liberdade de ser aquilo que se é. Esse estudo, essa análise do feminino na cultura pop, ele é resultado de um artigo, né, cujo título é Novas Imagens do Feminino na Cultura Pop, Símbolos, Mitos e Estereótipos em Circulação, que foi escrito também, tem como resultado a pesquisa do grupo aqui que está apresentando. Na Umbanda, as pombagiras são a entidade que carrega esse aspecto da sexualidade e determinação feminina. Nela estão cindidos tudo aquilo que se situa fora da moral e, segundo Monique Elgras, foram lançados para o domínio dos deuses da desordem, expresso sinteticamente pelas figuras dos Exus. Segundo ela, os Exus são entidades que apresentam forte parecença com figuras diabólicas. Melhor dizendo, são figuras transgressoras, que em tudo corresponde a uma inversão de valores prezados pela boa sociedade. Por consequente, tudo que diz respeito à sexualidade feminina participa da entidade dita pombagira. Ora, são essas personagens feiticeiras, degredadas, mulheres que resistiram aos ataques e repressões em nome de uma instituição religiosa focada no poder político e falocêntrico, que encontramos os vestígios da subversão da prostituta sagrada e a entronização da imagem da puta como personagem associada ao mal, associada ao diabólico, ao animalesco, ao sujo, como se pode perceber quando a gente vai fazer uma análise etimológica da própria palavra puta, que tem origem desse termo sujo, certo? Fedido. E por séculos nós carregamos, reproduzimos e consentimos com esse discurso moralista, unilateral e repressivo. Com isso, podemos entender por que o potencial sexual das pombagiras se consubstancia na figura da puta.
enquanto deboche da sociedade, enquanto sintoma, por elas existirem ainda, acredito que é um sintoma de um sistema político e religioso excludente e tirânico. Ambas usam da ironia e do sarcasmo diante da sociedade cristã, sobretudo no Brasil, onde os discursos religiosos e morais legitimam um pensamento opressor, um pensamento colonizador, patriarcal, a respeito da mulher, das mulheres e sua moral. Por esse motivo, eu defendo a cisão e não a criação de uma figura maléfica e diabólica do feminino. Mas foi retirado da figura da mulher o seu lado sexual, sua liberdade, liberdade e suas escolhas, sua parte mundo, sua natureza tempestiva e desejante que todos nós temos, bem como tudo que na natureza carrega consigo as duas forças, sagrado e espiritual e terreno e carnal. Não foram as putas e feiticeiras construções cristãs e denominações abjetas da sociedade. O que a igreja criou foi a Virgem Maria, retirando dela toda a sua possibilidade humana, carnal, desejante, e dela se excluiu, como ainda hoje se exclui, o que não cabe em sua figura de esposa legítima, predestinada e intocável, entronizada em sua virgindade e castidade.